Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta quarta-feira, você vai conferir. Como foi a aula do EAD desta semana? Uma denúncia contra a Secretaria de Saúde. E ainda, TCE divide o valor de multa aplicada a gestor e ex-gestor da Prefeitura de Várzea Grande. É o TCE Notícias do dia 25 de abril que está no ar. Olá, tudo bem? TCE não confirma a denúncia feita contra a Secretaria de Saúde do Estado e esse processo foi arquivado. No processo em questão, uma das empresas que participou de processos licitatórios realizado pela Secretaria de Saúde do Estado para contratar equipamentos, medicamentos e produtos hospitalares questionou o resultado do certame. Todavia, durante a análise do processo, os conselheiros constataram que as decisões tomadas pela Secretaria foram todas com base no princípio da isonomia e as propostas escolhidas foram as mais vantajosas para a administração pública. A adoção deste critério, atrelado à licitação em lote único de produtos sem similaridade, não garantiu ou atestou eficiência e economicidade por parte da administração. Mesmo diante da argumentação de que as exigências do modelo de equipamentos eram indevidas, a Secretaria demonstrou que as medidas especificadas eram essenciais e se enquadravam ao espaço do Hemocentro. Dessa forma, o processo foi julgado improcedente e arquivado. Ex-prefeito e prefeito de Várzea Grande recorre ao TCE contra determinações feitas no julgamento das contas de 2010. O prefeito de Várzea Grande, Sebastião dos Reis Gonçalves, e o ex-prefeito Murilo Domingos recorreram contra a decisão de que deveriam devolver recursos públicos. Uma determinação feita no julgamento das contas de 2010 do Poder Executivo, que foi julgada irregular pelo TCE. À época, a determinação de restituição de 9.345,99 UPF foi feita devido à constatação de que despesas ilegítimas, devido ao não recolhimento com atraso de contribuições previdenciárias, foram feitas. Como a falha permanece, o relator do processo votou pelo provimento parcial do recurso por parte do prefeito, ao dividir as responsabilidades pela devolução total. Sendo 1.740,09 UPF de responsabilidade do senhor Sebastião dos Reis Gonçalves e 7.605,90 UPF de responsabilidade do senhor Murilo Domingos. A íntegra dessa decisão você confere no site do TCE no link pauta de julgamento, na sessão do dia 24, no processo número 11. Fique com o nosso institucional, não saia daí. A Clara é professora e hoje ela ensinou uma lição. Escola pública é feita com o nosso dinheiro, por isso temos que cobrar qualidade. Seu Antônio é caminhoneiro e está de olho nos seus direitos. Buraco em rodovia, sinal vermelho. Se aparecer defeito, o prazo de garantia é de 5 anos. Fique atento, o gestor tem o dever legal de exigir o reparo de defeitos em obras públicas. Quem contrata e quem constrói é responsável pela qualidade do serviço. Fiscalize e denuncie. Tribunal de Contas de Mato Grosso. Estamos de volta. Erros em processos licitatórios fazem com que o TCE aplique multas ao gestor da Prefeitura de Paranaíta. A Prefeitura de Paranaíta teria realizado o certame para garantir a manutenção da iluminação pública. Entretanto, na homologação do edital de contratação, o que consta como acertado é o serviço de 400 horas de máquinas de esteira. Além de não identificar corretamente o serviço licitado, a Prefeitura efetuou pagamentos que não foram recebidos pela empresa vencedora do certame. O relator do processo, o conselheiro Domingos Neto, destacou ainda que, na defesa, a gestão apresenta fotos de uma obra na cidade, sem mais uma vez especificar o que de fato foi contratado. Assim, o processo foi julgado procedente e determinações para que o prefeito devolva ao município em 15 dias o montante de 1.260 UPF e que pague multa de 15 UPF foram feitas. Ao prefeito, também foi determinado que apresente documentos que atestem a transparência municipal. E envio de fotocópias destes autos ao Ministério Público Estadual. Este é o voto, senhor presidente.
Com o tema Legalidade, Legitimidade e Economicidade, o Tribunal de Contas de Mato Grosso realizou mais uma edição do projeto de ensino à distância para gestores públicos, o EAD. De acordo com a Constituição Federal, cabe aos tribunais de contas avaliar nos processos de aquisições o princípio da legalidade, legitimidade e economicidade dos atos praticados pelos gestores públicos. Por isso, é importante esclarecer que economicidade é a causa preponderante à eficácia, que, por sua vez, determina a racionalidade na aplicação dos recursos físicos e financeiros. Já a legalidade é a expressão maior do Estado democrático de direito. É ela que garante à sociedade que decisões vão ser tomadas sem que vontades particulares e pessoais sejam levadas em conta. E o princípio da legitimidade garante que o direito positivo e os direitos não positivos alcancem um ideal de perfeição. Tendo como base a importância desses temas, o Tribunal de Contas de Mato Grosso está fomentando a discussão com os gestores sobre a forma correta deles agirem. E desta vez, o meio escolhido foi o EAD. Com esse tipo de orientação, o TCE busca orientar para, com assim, evitar possíveis erros. A legalidade, todo mundo tem uma ideia aproximada do que seja. E imagina que este é o único critério que o Tribunal de Contas pode usar no momento de apreciar um ato de gestão ou uma despesa. Não é. O Tribunal de Contas também deve, por determinação da Constituição, examinar a legitimidade e a economicidade. Com essa aula, os gestores puderam diferenciar, por exemplo, atos que podem ser legítimos, mas não econômicos. A compra de vacinas é uma despesa absolutamente legítima. É natural que um secretário de saúde estadual ou municipal adquira as vacinas para imunizar, por exemplo, a população infantil contra determinada doença. Então, isso é legítimo. Vai ser legal se observar os princípios da lei de licitações, aplicar aquelas regras previstas no orçamento, na lei de diretrizes orçamentárias, etc. Mas esta aquisição pode eventualmente ser antieconômica. Por exemplo, se a população infantil é de 5.000 indivíduos e ele adquire 20.000 lotes de vacina, isso é antieconômico. Diante de falhas dessa natureza, os gestores, além de serem penalizados, ainda podem ter as contas reprovadas pelo TCE. Constatando que houve ou a ilegalidade, ou a ilegitimidade, ou a antieconomicidade de uma determinada despesa, ele vai aplicar as sanções previstas em lei. Uma hipótese poderá ser o julgamento pela irregularidade das contas e a aplicação de sanções. A próxima aula do EAD vai ser no dia 7 de maio, a partir das 2 horas da tarde, quando o senador Pedro Tax vai falar sobre as regras do final de mandato. Nos vemos amanhã. Até lá!